Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa, onde a gente não cansa de repetir que aqui o trabalho é de nosso Senhor Jesus. Essa casa trabalha na seara de nosso Divino Mestre. Vamos pedir licença à entidade espiritual responsável pelo trabalho e guia desta casa para nos autorizar para que nessa noite nós falemos sobre a vida dessa estrela da caridade, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Em abril, mais especificamente no dia 11 de abril de 1950, numa região bem próxima do planeta Terra, houve uma cerimônia ágape. Aproximadamente 5.000 espíritos de escola, almas venerandas, foram convidadas para essa cerimônia. Naquele salão imenso, quando anunciou a chegada do homenageado daquela noite, todos se colocaram de pé e já sentiram a aura grande, uma estrela entrar pela porta. Tratava-se de Dr. Bezerra de Menezes. Era a comemoração de 50 anos ininterruptos dos seus trabalhos na pátria espiritual em favor dos brasileiros e das brasileiras. Leon Denis assumiu a tribuna em nome de todos os espíritas internacionais e saudou o homenageado daquela noite. Em seguida, Viana de Carvalho, conterrâneo de Dr. Bezerra de Menezes, também subiu à tribuna e falou em nome de todos os brasileiros espíritas, agradecendo a oportunidade de ter reencarnado na pátria do Cruzeiro do Sul e ter trabalhado nas fileiras do trabalho espírita nessas terras. Dr. Bezerra de Menezes, muito humilde, se levantou e falou assim: eu não mereço tudo isso. E transfiro à Rainha dos Anjos, a Maria de Nazaré, todas as honras dessa homenagem. Nesse momento, surgiu no alto uma jovem muito bela e nas mãos ela trazia um pergaminho. E ela desenrolou os pergaminhos e começou a ler. Que aqui eu vou narrar de acordo com a minha emoção do momento. Estava escrito assim: Bezerra de Menezes, a rosa mística de Nazaré, a mãe de Jesus, manda-lhe dizer que você está autorizado a habitar em qualquer outra região do sistema solar que você desejar. Dr. Bezerra, novamente, com muita humildade, se levantou e disse a Celina, que é a mensageira da mãe de Nazaré: Celina, minha filha, se eu puder pedir alguma coisa à mãe de Jesus, se a mim for concebido dirigir a Mãe Santíssima e rogar alguma coisa, eu rogo para que eu fique por mais tempo servindo o povo brasileiro, trabalhando nas noites escuras e sombrias da ignorância humana, acalentando as almas e enxugando prantos do povo da pátria do Cruzeiro do Sul. A plateia ficou comovida de tanta humildade. A doutor Bezerra de Menezes era ofertado uma moradia, uma habitação em outros planetas muito mais envolvidos do que o nosso, que ainda é de prova e expiação. Instantes depois, uma grande mão singela com a pluma desceu das alturas e escreveu no alto de forma que todos conseguiam ler: Bezerra de Menezes, te autorizo a permanecer auxiliando o povo brasileiro por mais 50 anos. Mãe Santíssima, Maria Santíssima.
E Dr. Bezerra de Menezes renuncia a uma moradia muito mais digna, muito mais evoluída, muito mais desenvolvida do que a do planeta, dessa atmosfera do nosso planeta, para servir, em especial, ao povo brasileiro. E ele ainda disse mais na oportunidade, que enquanto uma alma sofredora houvesse na pátria do Cruzeiro, enquanto uma pessoa sofresse no Brasil, ele não queria sair dessa pátria. Aqui ele queria estar servindo. Comecei logo com essa história da comemoração dos 50 anos de trabalho ininterruptos de Dr. Bezerra de Menezes no plano espiritual, para demonstrar a todos nós a grandeza do aniversariante dessa noite. Dr. Bezerra de Menezes é médico, é apóstolo da caridade. Ele recebeu também o apelido de Allan Kardec brasileiro. Dr. Bezerra de Menezes é uma estrela imensa nesse sistema solar. Dr. Bezerra de Menezes, atualmente, ele está muito mais do que no planeta Terra. Ele já é uma das autoridades espirituais que comandam os trabalhos cristãos por todo o planeta Terra. Foi mais além das fronteiras do Brasil, muito mais além das fronteiras da América Latina, do continente americano. Em qualquer lugar do mundo que se vá, vai encontrar alguém, algum espaço, alguma narrativa que refere-se a Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes, na primeira manifestação que ele teve na Federação Espírita do Brasil, depois que desencarnou, na semana que ele desencarnou, que quando o médium se levantou, e pelo modo que o médium se levantou, todos já perceberam, estavam ali tristes, porque a cadeira de Dr. Bezerra de Menezes, o cantinho que ele acostumava sentar na mesa, estava vazio. Mas no modo que o médium se levantou, todos ali perceberam, é Dr. Bezerra de Menezes. E o médium narrou, que o Dr. Bezerra estava chegando e que ele queria falar. Dr. Bezerra de Menezes disse, não. Já estudaram o Evangelho? Quem sou eu para falar antes do estudo do Evangelho? Então nós vamos ao estudo do Evangelho, vamos obedecê-lo. E nós vamos estudar o trecho que ele falou. Eles estudaram o Evangelho, aí ele pegou a palavra e ele dirigiu estas palavras aqui e pediu que falasse a seus familiares. Ele disse, comunique aos meus familiares o seguinte, observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? E Dr. Bezerra de Menezes disse, vá aos meus familiares e fale para eles que nada vai faltar. Porque observem os pássaros, se Deus os alimenta, muito mais importante são vocês, filhinhos, do que os pássaros. Curiosamente, isso foi uma quinta-feira santa. Na quinta-feira seguinte, Quintino Bocaiúva, que era diretor do jornal O País, que Dr. Bezerra de Menezes
escreveu por 10 anos, ao todo 480 artigos divulgando a doutrina espírita. Coincidentemente, uma semana depois, Quitino Bocaiúva, que ainda não tinha se declarado espírita, inicia uma campanha em favor dos familiares de Dr. Bezerra de Menezes. Então, realmente, Dr. Bezerra de Menezes, podemos chamá-lo de, além de todos esses apelidos de médico dos pobres, apóstolo da caridade, estrela da caridade, também podemos chamá-lo de expoente da fé. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, está anotado no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Aqui nós fizemos um recorte do seguinte trecho: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver a caridade, sou como metal que soa, ou como sino que tine. Se eu tiver o dom de profetizar, e conhecer todos os mistérios, e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu tiver ainda toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada serei. Agora, pois, permanecem essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a maior é a Paulo Apóstolo aos Coríntios. Certa feita, o Dr. Bezerra de Menezes, após uma reunião na Federação Espírita do Brasil, ele descia as escadas, e lá embaixo na escada depara com um homem que o aborda e fala o seguinte: Dr. Bezerra de Menezes, estou molhado da chuva, estou com muita febre. Minha mulher também está doente, e meu filho deixei em casa com muita febre, e não temos nada, absolutamente nada de comer. Doutor Bezerra coloca a mão no bolso, doutor Bezerra coloca a mão no outro, põe a mão no paletó e averigua que não tem nada. Ele não tem nada para dar para aquele homem. Ele tira do próprio paletó, veste aquele homem molhado e trêmulo da febre e fala assim, lembrando Pedro na porta do Sinédrio, quando um miserável lhe pediu uma ajuda. E ele disse, não tenho ouro nem metal, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Estendeu a mão e o paralítico passou a andar. Doutor Bezerra, relembrando o célebre apóstolo, disse o seguinte, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. E deu nele um forte abraço. E falou assim, meu filho, vai para casa. Chegando lá, abrace a sua esposa. E ambos deem um abraço em seu filhinho. Aquele homem saiu, chegou em casa e deu um abraço na mulher, explicou o que tinha acontecido. Na hora exata, a febre da mulher desapareceu. Os dois foram até o filho, queimando, ardendo em febre, começaram a cantar cantigas e deram, em conjunto, um abraço no filho. Imediatamente o filho se pôs de pé e foi brincar. E eles foram dormir. Bem na manhãzinha seguinte, nas primeiras horas do dia clareando, bate no portão. Aquele homem levanta, vai ao portão. Era um antigo amigo seu que estava sumido, que fala com ele, companheiro, eu peguei uma grande empreitada na construção civil e eu preciso que você vá trabalhar comigo. E ele era um pedreiro, há muito desempregado. Passado um mês, depois de uma longa reunião na Federação Espírita, está o doutor Bezerra de Menezes descendo a escada e lá embaixo ele depara com um homem já mais bem vestido, cabelo cortado, mais bem arrumado. Esse homem pega e fala assim, doutor Bezerra, o senhor lembra de mim? O doutor Bezerra fala assim, ó, sinceramente, muito pouco, vagamente.
Por quê, meu filho? Eu sou aquele homem que você deu o paletó. Eu cheguei em casa, doutor Bezerra, e abracei minha mulher, ela sarou. Nós dois abraçamos nosso filho e sarou. No outro dia de manhã, um antigo amigo meu me chamou para trabalhar para ele, eu estou trabalhando até hoje. Pude colocar alimento dentro de casa, comprei roupa, e aqui está o paletó que o senhor me deu, ó, limpinho. Doutor Bezerra, não foi o senhor que me abraçou, foi Jesus. E doutor Bezerra, muito humilde, né? Fala, quem sou eu, meu filho, para poder te dar um abraço, para carregar em você o abraço de Jesus? Esse era doutor Bezerra de Menezes, que entendeu muito bem o psiquismo dessa mensagem de Paulo Apóstolo, de que sempre haverá algo que a gente vai poder doar. Se nada a gente puder doar, a gente pode doar um abraço. Se estiver distante, não for possível dar o abraço, a gente pode fazer uma prece honrosa, uma menção para aquela pessoa e ela vai ser acolhida. Doutor Bezerra de Menezes, com toda esse espírito caritativo, esse dom pela caridade, ele vai nos mostrar que com a caridade é muito mais fácil para a gente entender a mensagem do Galileu. Que com a prática da caridade fica muito mais fácil para a nossa alma compreender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, Rede Vivo. Doutor Bezerra de Menezes é entre os brasileiros da sua época e por que não até hoje, aquele que mais aproximou do entendimento do psiquismo de nosso Senhor Jesus. O de quando você não tiver mais nada para doar, doe você mesmo. Nós vamos ver mais na frente aqui pinceladas de várias outras histórias dessa estrela, desse expoente do espiritismo brasileiro. Porque se nós fôssemos aqui falar da vida de Dr. Bezerra de Menezes, a gente ia precisar de umas 4 horas hoje, mais umas 4 horas da terça-feira que vem, para ficar mais ou menos, para ficar meia boca. E falando de meia boca, até admito, Maria Luísa, que eu não sou a melhor pessoa, a mais encarregada para falar de Dr. Bezerra de Menezes. Há nessa casa, em Montes Claros, pessoas que poderiam falar da grandeza desse homem, desse espírito, muito melhor do que eu. Mas nós espíritas, nós sabemos que a coincidência não existe e que o acaso não existe. Então, se caiu para mim nessa escala, e caiu exatamente no dia 29 de agosto, que a gente comemora o aniversário de nascimento de Dr. Bezerra de Menezes, que se aqui reencarnado estivesse entre nós, estaria completando 192 anos de existência. Aqui nós enumeramos alguns dados, tem muitos outros importantes dados da vida de Dr. Bezerra de Menezes, mas alguns que ao nosso humilde ver não poderia deixar de ser falado. Acabei de falar do nascimento. Dr. Bezerra de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de 1831, numa cidadezinha chamada Riacho do Sangue, que hoje se chama Jaguaretama, no Agreste, no sertão nordestino do estado do Ceará. Ele era de uma família tradicional, o pai dele era um fazendeiro muito caridoso, pertencia às antigas milícias da antiga Guarda Nacional no Ceará, mas se opunha ao absolutismo de Dom Pedro I. Vocês vão se lembrar que em 1831, quando nasceu Dr. Bezerra de Menezes, foi exatamente o ano que Dom Pedro I deixa o Brasil e parte para Portugal. Então, o Brasil vai ter aquelas regências, porque Dom Pedro II ainda tinha 5 anos. Era um momento muito turbulento da história política e administrativa do Brasil. E a família de Dr. Bezerra de Menezes, no Ceará, se opunha àquele absolutismo, se opunha à escravidão, ou seja, estava se opondo ao sistema e regime de governo. Tiveram que deixar tomar uma água, porque desde quinta-feira a minha voz está prejudicada.
deixam o Ceará e vão para o Rio Grande do Norte. Depois, Dr. Bezerra de Menezes, na adolescência, vai para Fortaleza completar os estudos, e quando ele completa 20 anos de idade, ele parte para o Rio de Janeiro para cursar medicina. Lá no Rio de Janeiro vai acontecer uma história muito interessante, porque em 51 para 52, o pai de Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra, Antônio Bezerra de Menezes, vai falecer de febre amarela. E como ele era um homem muito caridoso, ajudava a família toda, a região toda, ele também faleceu sem deixar grandes riquezas para os familiares. Então, o Dr. Bezerra de Menezes partiu para o Rio de Janeiro naquela época, se não foge de memória, 400 mil réis. Era uma bagatela, era um dinheirinho. Rapidamente aquilo acabou e ele começou a ter muita dificuldade financeira. Então, o dono lá do quarto onde ele morava para poder estudar, lá na... Para vocês entenderem, tipo a República, né? Ele tinha um quartinho lá. O dono já tinha avisado ele que ia despejá-lo. Lá na faculdade de medicina, já tinha avisado ele também, não dava para segurar aquelas taxas tão atrasadas como estavam. Dr. Bezerra de Menezes, muito jovem, com muita fé, tinha herdado essa fé da sua mãe, que era muito religiosa, tinha herdado esse espírito de caridade do seu pai, mas nesse dia ele estava um pouco mais fraco. Então, enquanto ele estava ali estudando, bate-lhe a porta um rapaz. E ao abrir a porta, o rapaz pergunta para ele assim: você é Bezerra de Menezes? Sim, sou eu. Eu quero lhe contratar aulas de matemática. O doutor Bezerra fala: faz algum tempo que eu não estudo matemática, estou me dedicado à medicina. Mas o doutor Bezerra de Menezes lembrou das contas atrasadas, né? E falou: mas posso atualizar e a gente ministrar essas aulas. Ele enfia a mão no bolso e tira um pacote de dinheiro. 50 mil réis. Era exatamente a dívida que o doutor Bezerra tinha com a casa que morava e com as taxas da faculdade. E fala assim: eu quero pagar adiantado. O doutor Bezerra de Menezes reluta um pouquinho, mas lembra das contas e aceita. E dedica-se em cima dos livros. E o jovem ainda fala que ia pagar adiantado, porque o pai dele deu dinheiro a título de mesada, e que se ele não pagasse aquelas aulas, ele ia gastar nas farras, e na hora de pagar do doutor Bezerra ia faltar o dinheiro. Pois bem, se despaga, se despede e vai embora. Doutor Bezerra de Menezes, aquela noite, ele se prepara, matemática, prepara as aulas, e o rapaz nunca mais apareceu. Doutor Bezerra de Menezes pagou as contas, botou em dia, cursou medicina e sempre falava: eu tenho que fazer muito para as pessoas, porque eu tenho que devolver esse dinheiro. Forma-se, portanto, com poucos anos exercendo a medicina, ele já ganhou o apelido de médico dos pobres. Ele teve uma ideia, ele abriu um consultório mais sofisticado lá no centro da cidade. E abriu um outro consultório mais simples, lá no bairro de São Cristóvão, comunidade carente. E ele falou assim: ó, com o dinheiro que eu ganho aqui no mais sofisticado, dá para eu viver. E aqui eu vou, atender os pobres, praticar a caridade, aquela consciência que tinha de devolver aquele dinheiro do aluno que nunca apareceu. Anos depois, nós vamos relatar essa história, ele vai conhecer o Espiritismo e tudo. Certo tempo, quando a Federação Espírita do Brasil estava cambaleando, porque os diretores estavam um contra o outro, a vaidade havia estabelecido entre eles, havia disputa política, aquela coisa toda. Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, manifestou-se no médio de costume que ele manifestava na Federação Espírita e falou ipsilitris estas palavras: batam na porta de Bezerra de Menezes. Eles bateram na porta de Dr. Bezerra de Menezes. Ismael veio te chamar para você reassumir a Federação Espírita do Brasil. Dr. Bezerra: mas eu já estou mais velho, nós somos humanos. É importante isso que Simone, minha esposa, falou comigo mais cedo, e retratasse aqui na palestra também, o Bezerra de Menezes, homem,
humano com as nossas dificuldades. Então, o doutor Bezerra de Menezes apresentou algumas dificuldades. Aí, Ismael manifestou e falou assim, fala para ele, será que vai ser preciso mandar outro aluno de matemática? Aí, não tem como não aceitar essa intimação, né? O doutor Bezerra de Menezes volta, reunifica o movimento espírita, une os espíritas do Brasil para continuar com a missão de Ismael na Pátria do Cruzeiro. Maria Luísa falava aqui da cura que o pai dela teve de doutor Bezerra de Menezes sem conhecer a doutrina, né, Maria Luísa? Eu e Simone, nós temos uma amiga, atualmente ela reside em Belo Horizonte, católica na época, nunca tinha ouvido falar da existência de doutor Bezerra de Menezes, sabia do espiritismo pelo que escuta aí, sabe? E de repente ela teve um aneurisma cerebral. Foi para o hospital com mínimas chances de sobrevivência. E lá ela foi tratada, tudo, passou por uma cirurgia, sarou, voltou para casa e falava com os parentes. Aquele médico que me operou é bom demais. Como que é o médico? Ele tem os olhos azuis, ele é barbudão. Não, lá no hospital tem esse médico não, quem te curou foi médico, o doutor fulano. Não, foi ele. E o tempo passou. Certo dias, meses, anos depois, um jovem bate na campainha da casa dela, ela vai atender o portão e ele dá um panfleto para ela. Nesse panfleto tinha a foto de quem? Ela, foi ele que me operou, eu lembro muito bem, foi ele, esse homem aqui que me operou. Hoje, ela está também nas fileiras do Espiritismo, como gratidão a esse médico do corpo e da alma. Então, os testemunhos do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes continuam. Ele que viveu entre nós fisicamente no século XIX, continuou no século XX, continua no século XXI, onde eu tive duas experiências com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele casa-se pela primeira vez em 58, torna-se os médicos dos pobres, torna-se político por influência da primeira esposa, que aconselha, fala com ele que deveria usar a política como um sacerdócio, uma ciência de cooperação aos mais necessitados. E ele, na política, vai ser um destaque no combate à escravidão. Ele vai ser um dos expoentes do abolicionismo no Brasil. Vai se confrontar com homens fortes que queriam o continuismo do trabalho escravo na nossa pátria. Dr. Bezerra de Menezes, minha gente, vai se destacar na década de 1870 com projetos de defesa a biomas, de defesa ao meio ambiente. Dr. Bezerra de Menezes vai se destacar, olha só, com uma lei para a igualdade do trabalho das domésticas, das empregadas domésticas. Isso não parece que é hoje, gente? É esse homem muito à frente do seu tempo, muito. Esse foi o político Bezerra de Menezes. A primeira esposa dele casa com menos de 4 anos, a primeira esposa dele falece com menos de 4 anos de casamento. Deixa 2 filhos, um de 2 anos e um de 1 ano. Então, alguns anos depois, ele casa pela segunda vez. Em 82, Dr. Bezerra de Menezes era um defensor da reencarnação. Tem biografia, todas as biografias falam que no primeiro casamento ele teve 2 filhos. Mas outras biografias falam que no segundo casamento ele teve mais 10 filhos. Tem biografias que falam que teve mais 7. O que eu reuni delas? Tem biografia que fala que nesse segundo casamento a moça já era viúva e veio com 2 filhos. Era novinha, mas já estava viúva. Foi viúva prematuramente também. Então, por isso que dá esse tantos filhos. Porque uma nova família vai se formar já com 4 filhos, né? 2 dele e 2 dela. Pois bem, continuando. Em 1882, ele recebe de um amigo o Livro dos Espíritos, que havia sido traduzido do francês
para o português. E ele pega aquela obra, o Dr. Bezerra de Menezes era muito estudioso. O Dr. Bezerra de Menezes, no mundo de hoje, ele era o que a gente fala de nerd, né? Ele, muito estudioso, já tinha estudado todas as outras filosofias religiosas. E ele pega o livro, acho que mais à frente que tal, que ele vai, o que ele vai dizer? Eu coloquei aqui um print da fala dele. Mas vai ser um marco, porque ele vai ler o livro dos Espíritos e vai observar que nada disso é novo para ele. Que ele já era um espírito, um espírita antes de se declarar espírita. Em 1886, ele faz um discurso para uma plateia de aproximadamente 2.000 pessoas no Rio de Janeiro, onde ele se adere publicamente ao espiritismo. E há uma comoção. Muitos amigos, porque ele foi político, aquela coisa toda, se afastam de Dr. Bezerra de Menezes. Mas os espíritas, os pobres, aqueles sofredores que ele tanto acalentava, se unem mais a esse homem da caridade, a esse expoente, a esse sol da caridade do Brasil. E ele vai ter um trabalho de destaque. Por isso que ele vai ser apelidado de Kardec brasileiro, porque ele une os espíritas. O que vem a ser isso? Lá no Rio de Janeiro, mais no centro, tinha um centro espírita dos chamados científicos, dos intelectuais, que passavam seus tempos estudando o fenômeno da mediunidade. Mais no subúrbio, tinha outra casa espírita, aonde praticavam a mediunidade, praticavam o auxílio, havia caridade no dia a dia, nas atividades daquela casa. Mas aquela casa era tratada como os místicos, com um certo preconceito. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai unir esses dois tipos de espíritas, se transformando na união espírita brasileira. Vai consolidar o que hoje nós temos aqui de casa espírita. A casa espírita não tinha essa configuração. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai falar pela primeira vez que a casa espírita tinha que ser um hospital. Que a casa espírita tinha que ser um local que acolhe, que não julga, que cura, que não discrimina. E é a configuração, os moldes que hoje nós temos de casa espírita, nós devemos a esse médico e apóstolo da caridade, que nos clareou como que deveria que ser a rotina de um espírita caridoso. Dr. Bezerra de Menezes, então, isso aqui é uma declaração dele, vai nos dizer o seguinte: deu-me na cidade, deu o livro, certo? Deu-me na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse-me comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por elisto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia, lia. Mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Acredito que quase todos aqui conosco que estão nessa noite devem ter assistido o filme O Diário de um Espírito, Dr. Bezerra de Menezes. Nós fizemos um recorte pequenininho, parece que são 2 minutos, quase 3,
de uma cena que aconteceu numa reunião da Federação Espírita do Brasil, quando um materialista, e é bom frisar que no século XIX, o materialismo campeava entre os intelectuais, entre os pensantes, entre os formadores de opinião. Então, um desses formadores de opinião, o materialista vai até a reunião espírita, na Federação Espírita do Brasil. Certo momento, logo após a abertura, ele pede uma parte e vai falar o seguinte com o doutor Bezerra de Menezes: doutor Bezerra, eu ainda sou materialista. Nós, materialistas, queremos fazer um desafio em público a você e aos espíritos, mas adianto-o que nós já fizemos o inventário dos farsantes médiuns, dos médiuns que têm falsificado mensagens falando que são bons espíritos, de falsas curas, de pessoas que depois vão provar que não foram curados coisa nenhuma. E foi falando tanto de impropérios que o nosso momento aqui não nos cabe. Cabe-nos é falar da parte boa, que é a resposta que o doutor Bezerra de Menezes vai fazer a ele. Porque ele finaliza falando o seguinte: então, doutor Bezerra de Menezes, espero que o Senhor e os espíritos aceitem o repto, aceitem o desafio, né? Como se fosse um debate em público. Então, o doutor Bezerra de Menezes vai responder para esse materialista as seguintes palavras. Peço vocês gentilmente paciência, são aproximadamente uns 3 minutos. Vamos lá? Quem quer ver, fala eu. Tá fraco. Muito bem, gente. Sim, meu irmão. Tá chegando aí? Se eu posso chamar, meu irmão. Desde que o irmão traga para o debate, um infortunado que o materialismo tenha sobrevivido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, infeliz a quem o materialismo tenha restituído o juízo, as leis de Deus. Os desesperados da alma, a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos, enrolados na dor, será que o materialismo assinou para eles com boa esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo, acontece isso, meu irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou os seus seres mais queridos, e que morreram gelados na dor, será que o materialismo assinou para eles com esperança? E os vivos, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar.
E os nossos semelhantes, que vieram de berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o que um de lágrimas que eles a vida resolveu? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, ele pergunta ainda ao suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica um vazio existencial, o que fica um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado. Que o materialismo tenha tirado desse povo do sofrimento, esse planeta de expiação, e nós, espíritas, aceitaremos o leve. Lembram dessa cena? É emocionante, não é? O Espiritismo está aí justamente para isso, para enxugar as lágrimas daqueles que choram, para trazer esperança para uma mãe. Lembram das cartas de Chico Xavier? Para trazer esperança a uma mãe que chora por filho falecido. Para trazer conforto àquela pessoa que nasceu cega, que desde quando nasceu não anda. Aquela pessoa que estava com todas as suas faculdades, ok, mas de repente num acidente ficou paralítica. O Espiritismo veio para isso, consolar essas pessoas, apaziguar os corações fadigados. O materialismo não consegue fazer isso. Outras filosofias não têm esse alcance. A doutrina consoladora tem esse alcance, porque ela fala para as almas. Nós não conversamos de boca para boca, a gente conversa de alma para alma. A consolação parte das necessidades que nós temos no profundo, no perispírito. E isso, o Evangelho redivivo, trazido por Allan Kardec, trazido pelos Espíritos, através do trabalho de Allan Kardec, nós temos ao nosso alcance. É muito emocionante. Dr. Bezerra de Menezes, eu falava na lâmina anterior, do homem Bezerra de Menezes, com as nossas necessidades, com os nossos problemas terrenos. Dr. Bezerra de Menezes sepultou 5 filhos. Dr. Bezerra de Menezes sepultou 4 filhos, no intervalo pouco mais de 1 ano. Dr. Bezerra de Menezes, a gente usa esse verbo errado, né? Perdeu, porque ele fala quando um filho desencarnava, é lógico que o sofrimento era grande. Só um pai que já perdeu um filho, uma mãe que teve um filho desencarnado, sabe a dor que é. Porque na regra geral é uma inversão. A regra geral é o filho sepultar os pais. Né? Então há uma inversão e dá um choque, uma dor tremenda, um sofrimento. Dr. Bezerra de Menezes tinha um filho de 22 anos de idade cursando medicina. Morreu de loucura. Por isso que ele escreveu aquela obra, A Loucura sob Novo Prisma. Dr. Bezerra de Menezes escreveu mais de 20 obras, todas benesses para a humanidade. Então ele foi um homem sofrido, uma alma polida pelo sofrimento. Ficar viúvo
aos 31 anos, quase 31 anos de idade, com 2 filhos, um de 1 ano, de 2, depois sepultar 5 filhos. Quando faltavam 4 meses antes do seu falecimento, ele sofreu um AVC, ficou 4 meses numa cama, mexendo só o olho. Recebia as visitas, vocês lembram do filme? As pessoas iam na cadeira, visitavam, agradecia, chorava, e ele só podia mexer os olhos. E muita dor. Nós temos aqui 2 garrafas de água. A gente, para os que estão aqui pela primeira vez, nós somos adeptos a algumas dinâmicas. A gente acredita que aquilo que a ciência fala, que quando a pessoa só ouve, ela grava no máximo 20%. Quando a pessoa só ouve, grava no máximo 20%. Quando ela ouve e vê, isso pode chegar a 46%, e dependendo até 60%. E se a pessoa ouvir, ver e fazer, ela pode chegar até 96%. Quase que completo. Então eu faço um convite a vocês. Maria Luísa aqui está à frente, coordenando um projeto maravilhoso. Uma excelente oportunidade da gente praticar caridade. Então, se você puder ajudar com alimentos, doe alimentos. Se tiver um tempo, vá lá, precisa de voluntários para botar a mão na massa. Então, nós vamos ver aqui que oportunidades para fazer a caridade, para espelhar nessa estrela luminosa da caridade, que é do Dr. Bezerra de Menezes, não nos falta. Avançada a hora, eu vou resumir brevemente. Nós temos aqui uma garrafa de água, as 2 são iguais, comprei no mesmo estabelecimento, na mesma hora, custou o mesmo valor. O que tem dentro de uma, tem dentro da outra. Essa aqui é uma garrafa de água que está apta para servir. Se eu, qualquer um de vocês, tiverem sede, é só vir que ela está apta para servir. Essa garrafa de água está como o nosso apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes. Era de dia, era à tarde, era à noite, era de madrugada. Não tinha hora para ele. Ele falava que médico não tem hora para atender. Há uma alma que sofre, há um corpo enfermo. Essa garrafa está cheia de água. E mostrei, ela está apta, prontinha para servir. Nós temos uma outra garrafa aqui, que tem a mesma água dentro, mas saiu um pouquinho, porque descongelou da geladeira até aqui. Tem algum professor de física aqui, química? Então ela aqueceu um pouco, né? O mesmo que tem aqui dentro, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o mesmo conteúdo que tem dentro dessa garrafa tem dentro dessa. Isso quer dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, distribuiu a todos nós o mesmo conteúdo. Ele não privilegiou a mim, ou a você, ou a você, ou a vocês lá atrás, ou deu a mais a vocês e menos a mim, a menos a você, William, a você, Elaine, a você, Sandra, a você, Érica. Ele deu a você, Ana Paula, Paulo, deu a todos nós o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo do Evangelho, dos exemplos de Jesus. Os mesmos espíritos bondosos e amigos estão aqui para nos ajudar da mesma quantidade e na mesma intensidade. Só que nós, ainda cheios de orgulho, cheios de egoísmo, nós queremos reter isso só para nós. Essa garrafa de água está congelada. Coloquei lá no freezer, chegou aqui mais cedo, ela congelou, está cheia de água, está congelada. Ela retém só para ela o que ela recebeu. Com muita dificuldade sai uma gotinha, porque vai descongelando, tá vendo? É o exemplo a nossos olhos
de egoísmo, de querer o que eu recebi só para mim, aquilo que Maria Luísa falou aqui em alto e bom som. O que a gente recebe de graça devemos dar para frente. Essa aqui soube receber o conteúdo de Jesus e para frente ela vai matando a sede. Ela vai servindo. Ela sabe, ela entendeu muito bem o seu dom. Ela nasceu para servir. Está sempre apta para servir. Como o nosso caríssimo homenageado dessa noite, Dr. Bezerra de Menezes. Essa é o retrato do egoísmo. Então, meus irmãos, vamos levar para casa as imagens dessas duas garrafas e refletir, quando a gente chegar em casa com o tempo, se é só Divaldo Pereira Franco que recebeu o conteúdo de Deus, por isso que ele tem lá a casa, Mansão do Caminho. Se Maria Luísa recebeu mais do que nós, por isso que ela está lá coordenando. Ah, recebeu mais porque é missionária, porque é isso, por aquilo. Todos nós recebemos o mesmo conteúdo de Jesus. Ele não privilegiou nenhum. E nós vamos ver agora um convite que eu vou fazer para vocês. Um outro recorte que eu fiz do filme do Dr. Bezerra de Menezes, esse é menor, viu, gente? Bem menor. Um exemplo de quando, até mesmo depois que essa garrafa aqui acabar o líquido, ainda tem como ela servir. Hoje fala-se tanto nos produtos retornáveis. Ela não é uma garrafa reciclável, retornável? Nós vamos ver uma cena aqui onde o Dr. Bezerra de Menezes não tinha mais nada para doar. Ele não tinha mais nada. A cena é comovente. Vamos lá. O que sofreu o deserto da cura. Me perdoe, doutor, mas eu não tenho um centavo de resto para comprar um medicamento. Tome, senhora. Isto será mais útil. Não posso aceitar. Não posso. Eu sou uma formatura. Eu não terá nenhuma utilidade para mim, senhora. Se não puder exercer o meu ofício, eu acredite. Por favor. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser altamente, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não vem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure outra. Esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Eu me lembro muito bem, o ano era 2001, eu ainda era muito jovem, e eu estava em São Paulo para fazer um curso de capacitação. E lá na capital paulista eu fui convidado a participar de uma reunião mediúnica.
E nessa reunião mediúnica, Dr. Bezerra de Menezes manifesta. E eu fiquei na fila para receber uma imposição de mãos, alguma coisa, alguma bênção desse médico tão caridoso. Então, quando o doutor Bezerra de Menezes, incorporado, se deparou assim de frente a mim, eu fiz com a mão, o sinal de alguém que eu estava em prece, pedindo, igual um menino pidão. A doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes ergue a mão a uma altura assim, ergueu a mão, eu levei a mão, da mão dele caiu um algodão. No meio da mão dele, materializou aquele algodão. Eu peguei o algodão, aí ele pegou e falou assim: o algodão está aromatizado pela irmã Sheila. E eu guardei esse algodão, fiquei pensando onde eu ia guardar esse algodão, até que eu falei, o melhor lugar para eu guardar esse algodão é dentro da minha Bíblia. Peguei a Bíblia, a Bíblia toda, eu gosto dela, mas tem uma parte que, são duas partes que me tocam muito. Lucas 10, a missão dos 70, depois vocês podem dar uma pesquisada, e lá em João 15, onde está a parábola do bom samaritano. Então eu fui, me parece que na missão de 70, e coloquei o algodão. Vocês observaram, se eu colocar o algodão da farmácia dentro do livro, o que acontece em pouco tempo? Ele fica amarelo. Já observaram isso? Ele fica amarelo. Aquele algodão, tive ele por muito tempo, muitos anos, e ele nunca amarelou. Aí eu já era, a gente não estava casado não, né amor? Era noivo, né? Estava noivo de Simone, fui convidado a fazer uma palestra em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A gente foi lá fazer a palestra. E chegou em Ferraz, eu levei a Bíblia, usei a Bíblia lá, e quando nós retornamos de viagem, na viagem eu senti falta da minha Bíblia. Chegou em Montes Claros, liguei, naquela época não tinha Zap, 2008, acredito. 2009, talvez. Essa época. Aí eu liguei para meu amigo e falei assim: amigo, eu estou sentindo falta da minha Bíblia. Aí ele, está comigo. Eu vi lá que você escreveu uma Bíblia em cima da outra. É porque eu ia lendo a Bíblia e os pontos-chave eu anotava de caneta, a letra bem pequenininha, sabe? Grampeava com papelzinho, quando o espacinho era pouco. Aí eu quero ver o que você escreveu nessa Bíblia. Aí eu falei com ele assim: rapaz, tem um algodão aí dentro, foi o doutor Bezerra de Menezes que me deu, eu não posso ficar sem ele agora que eu não devolvo. Mas que bênção. Hoje esse meu amigo é um grande divulgador do Evangelho de Jesus. Essa foi a minha primeira experiência assim com ele. Uma outra experiência, estava na capital do Brasil, e de repente anunciou que o doutor Bezerra de Menezes estava chegando. Quem que já foi em Brasília, calor de Montes Claros é brinquedo lá no verão. Estava daquele jeito. Pois na hora que falou assim, doutor Bezerra de Menezes está chegando, a gente via, tipo neve caindo assim, ó. O trabalho dele é maravilhoso. Mais recentemente, no ano de 2017, e desde muito antes, mas principalmente depois desse acontecido, eu fiquei muito fã mesmo, um devoto de Dr. Bezerra de Menezes. Todos os dias eu oro pela falange dele. Dr. Bezerra de Menezes, naquela primeira experiência lá em 2001, a falange dele era aproximadamente 10 mil médicos no mundo espiritual. Hoje já ultrapassa a casa de 20 mil profissionais da saúde, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas e etc. Então, todos os dias eu me lembro de orar pela falange, buscar o amparo da falange do Dr. Bezerra de Menezes. E especialmente, depois desse fato, era a segunda-feira, entre 6 horas e 7 da noite, da semana, da segunda-feira que antecedia o Dia dos Pais. Eu e Simone, como alguns que na casa acho que já sabem, teve uma época que nós nos separamos. E a gente estava separado com os 3 filhos, muito pequenos. E na hora que foi pelos computador que eu sintonizei
uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, gravada, estava falando na hora no rádio. Dr. Bezerra de Menezes dirigia-se aos pais. E não tem como eu não ter gravado aquela fala dele, né? Memorizei. Eu quero me dirigir aos pais reencarnados. Vocês que estão esquecendo da maior missão de um homem na Terra, que é executar bem a paternidade. Vocês serão severamente, foi o termo que ele usou, vocês serão severamente cobrados quando chegar do lado de cá. Na hora eu senti um impacto. Não sei se alguém aqui faz luta, arte marcial, mas foi um debaixo do queixo que eu senti. Na hora o que veio na minha cabeça, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha reencarnação? Estou jogando a reencarnação fora. E a partir daquela hora, daquele minuto, eu comecei a buscar todas as formas de reconciliar com Simone. Em dezembro nós nos reconciliamos e reunimos em família novamente. E hoje os nossos filhos são evangelizados na doutrina espírita. Dr. Bezerra de Menezes me tirou do lamaçal das vaidades, dos vícios e dos prazeres humanos mais rápidos e emergentes para me voltar para a mensagem de Jesus, onde Jesus fala o seguinte, que o meu fardo é leve e é suave, mas também é responsabilidade. E naquele momento, graças a esse Espírito maravilhoso, eu me atinei à minha responsabilidade paterna. E eu sei que ele não falou só para mim, mas para o meu espírito, para a minha gratidão, para a minha alma, ele falou foi para mim. Sabe? Para mim ele falou, foi para mim. Nós vamos pedir para diminuir um pouco as luzes. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento com a vibração da falange de Dr. Bezerra de Menezes. E eu vou colocar ao fundo, bem baixinho, a música de Ave Maria, de Schubert, que era a preferida de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, muito sem tempo, um dia seus colegas falaram, doutor, você tem que ir nos concertos musicais, a sua cultura vai ficar para trás, você precisa ir nesses espetáculos. Dr. Bezerra de Menezes, com pouco recurso, sem tempo, falou assim, eu ouço a harmonia que toca os corações dos pobres. Dr. Bezerra de Menezes ainda é muito apaixonado, porque quase que eu falei era, né? Quando ele esteve aqui reencarnado, ele era muito apaixonado, devoto da Mãe Santíssima. Então nós vamos fazer a nossa prece para finalizar a palestra com ao fundo essa homenagem à nossa Mãe Santíssima. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através do seu 13º apóstolo, Dr. Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, autoriza os falangeiros da companhia de Dr. Bezerra de Menezes, para que eles nos assistam, Senhor, para que console os aflitos, cure os enfermos do corpo e da alma. Esclareça, Senhor, aos espíritos que aqui estão
e que precisam conhecer o som, a voz, a mão do Evangelho redivivo de Jesus, que é o Evangelho da caridade. Divino Senhor, portador da graça, portador da misericórdia, portador de toda a verdade, de toda a justiça, de todo o amor, de toda a graça. Estende as suas mãos dadivosas em socorro de todos nós que reconhecemos em Ti, Jesus, o divino modelo e amigo, irmão maior, através dos falangeiros de Dr. Bezerra de Menezes, console, trague dos bons espíritos a energia, a esperança, a fé que vai elevar esses espíritos aos prontos socorros espirituais. Dr. Bezerra, apóstolo do bem, mensageiro da paz, amigo dos pobres, companheiro dos humildes, médico do corpo, médico da alma, pedimos que traga a sua falange, porque nós aqui na terra ainda sofremos muito, doutor Bezerra. Nós ainda precisamos muito de Ti. Nós ainda somos espíritas muito errantes. Tenha misericórdia de nós. Traz a Tua paz, divino mensageiro da caridade. Doutor Bezerra, que era tão fã dessa música em homenagem a Maria, utilize da harmonia dessa canção para acalmar os corações que aqui nesse salão estão tão aflitos, para acalmar os espíritos que aqui estão em sofrimento. Nos ajude, doutor Bezerra de Menezes, a espelhar em Ti e semear a semente do Evangelho de Jesus Cristo. Aumente a nossa fé, Jesus. Purifique o nosso corpo, alimente a nossa alma, fortaleça o nosso espírito, a fim de que mais rápido nós reencontremos o caminho do retorno aos Teus braços, Senhor. Nós precisamos dos Teus braços, Jesus. Braços amorosos, braços amigos, braços fraternos. Nos acolhe, Jesus, em Teus braços. Abençoe as nossas famílias da terra e do céu. Muita luz, muita paz a todos. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor, pela cura. Gratidão, Senhor, por esse momento grandioso. Quando viemos falar deste médico que nos impulsiona a fazer a caridade gratuita. Gratidão, Senhor, pela minha passagem nesta casa, onde sofri tormentas, dores no corpo. E hoje eu estou sendo levada para o plano
espiritual, agradecendo a casa, somente Jesus, que me recebeu com as chagas doentes, e saindo daqui de mão dadas a estes amigos que me transportam para o plano de lá. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada a todos nesta casa. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, casa essa, que me ajudou e que me ajuda. E hoje, fazendo a transformação para a minha cura. Muito obrigada, amigos, e a esse médico que vier me ajudar.